Por milênios, o Egito se ergueu como um império de ouro e sombra, o berço de deuses e faraós. A história que conhecemos está escrita em hieróglifos de poder, mas sob a majestade das pirâmides, um sussurro de dor se multiplicava. O povo de Israel, outrora convidado, tornou-se a engrenagem viva de uma máquina de opressão. A força silenciosa dos hebreus acendeu uma faísca de paranoia no coração do faraó. Um medo ancestral de que os escravos pudessem se erguer e alinhar-se aos inimigos, ameaçando a eternidade da dinastia. A resposta foi a crueldade fria, tijolos sem palha, trabalho implacável e o mais sombrio de todos, o decreto que manchou as águas sagradas. Todo bebê hebreu do sexo masculino deveria ser lançado ao Nilo. O rio, que era a fonte de toda a vida, tornou-se o coveiro dos inocentes. O lamento de um povo subia aos céus, mas parecia se perder na vastidão do deserto. É no epicentro dessa escuridão que surge uma contradição. Uma mãe desesperada desafia o decreto ao trançar uma arca minúscula. Um bebê é entregue à correnteza, não como sacrifício, mas como semente de esperança. A providência divina é uma ironia cruel para o faraó. A sua própria filha, a princesa egípcia, resgata o menino das águas e o batiza de Moisés. Moisés cresceu nos salões de poder, cercado por tudo que seu povo estava proibido de tocar. Mas o sangue da escravidão corria em suas veias. Um ato impetuoso de defesa, um egípcio morto e escondido na areia, forçou o príncipe a fugir. 40 anos de exílio no árido silêncio de Midian transformaram o fugitivo em um pastor. O palácio havia-o moldado, mas o deserto o preparou. O chamado veio com fogo, não um incêndio consumidor, mas uma sarça que ardia sem se gastar, a voz de uma presença que não podia ser contida. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão. A terra sob seus pés se tornou solo sagrado. Deus, que havia assistido ao sofrimento e ouvido o gemido dos escravos, agora revela seu plano. Ele usaria o homem que fugiu do poder para confrontar o maior poder da terra. Moisés tremeu, resistiu, mas Deus lhe deu um arsenal de sinais. O cajado em serpente, a mão purulenta e curada, e uma voz, seu irmão, Arão. Eles voltaram para a civilização com a única mensagem capaz de abalar um império. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo. O faraó, considerando-se um Deus vivo, e o Egito, a joia da criação, olhou para aqueles dois nômades com escárnio. A sua resposta não foi apenas política, foi uma blasfêmia. Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz? Não o conheço. O palco estava montado para o confronto que não seria entre dois homens, mas entre o soberano invisível e a arrogância dos deuses egípcios. O clamor de Israel seria respondido com a força de 10 atos de julgamento que redefiniriam o que significa ter poder. O ar no palácio era pesado, impregnado de incenso e de poder inconteste. Quando Moisés e Arão se apresentaram, o faraó estava preparado. Ele não temia mágica, mas sim a ameaça à sua autoridade divina. A serpente de bronze em sua coroa, o Uraels, era o símbolo da realeza e da proteção mágica. O primeiro sinal de Deus foi um desafio direto. A vara de Arão, um pedaço de madeira do deserto, caiu e se contorceu, transformando-se em uma serpente vívida. O faraó sorriu com desdém. Seus magos, Yanes e Jambres, foram chamados. Em segundos, eles replicaram o prodígio, transformando seus próprios cajados em cobras. O alívio momentâneo do faraó foi esmagado pelo terror. A serpente do deserto, a de Arão, avançou e devorou as serpentes egípcias. O símbolo da magia egípcia foi absorvido. A mensagem era cristalina. A magia do faraó podia imitar, mas não poderia vencer. No entanto, a semente da dúvida não floresceu. O coração do faraó, protegido por séculos de orgulho, permaneceu duro como granito. O verdadeiro golpe viria pela manhã, no lugar mais sagrado, o Nilo. O rio Nilo era mais que uma fonte de água. Era o deus Hapi, a veia jugular do Egito, o provedor da fertilidade, a própria essência de sua civilização. O faraó, em seu ritual matinal, estava indo às águas, reafirmando seu domínio.
Foi ali que a ordem de Deus foi executada. Arão ergueu o cajado sobre as águas. A transformação foi imediata e grotesca. Em um instante, o azul esmeralda do Nilo deu lugar a um vermelho espesso e pulsante. Não era água turva, era sangue. O rio inteiro, junto com seus canais, poços e reservatórios, foi contaminado. A visão era de pesadelo. Os peixes, que também eram adorados, morreram flutuando à superfície e o fedor da morte se espalhou pelo ar quente. A fonte de vida tornou-se um sepulcro líquido. O Egito, uma civilização que cultuava a ordem e a pureza, foi inundado por uma abominação. Esta primeira praga atingiu o faraó em seu status de Deus, pois ele não conseguiu proteger o Nilo, nem o deus Api conseguiu proteger a si mesmo. Os magos, novamente, tentaram imitar o feito em pequenas porções de água, provando a viabilidade do ato, mas reforçando a impossibilidade de revertê-lo. Por 7 longos dias, o Egito cavou em busca de água limpa, vivendo do subsolo, enquanto o Nilo pulsava como a ferida aberta do império. O clamor de Israel, abafado por séculos, agora se manifestava no som da sede e da repulsa. Mas a dureza do coração real era mais implacável que a praga. O faraó virou as costas para o Nilo ensanguentado e voltou para seu palácio, esperando que a memória do horror se dissolvesse. A primeira praga foi uma advertência épica, um golpe de misericórdia falhado. O faraó, ao resistir, abriu as portas para uma escalada de terror que desmantelaria a vida egípcia, não apenas em seus pilares sagrados, mas em seu cotidiano. A resposta à teimosia veio na forma de vida que se multiplicava de forma incontrolável. A segunda praga foi a invasão das rãs. A deusa Heket, representada com cabeça de rã, era a divindade da fertilidade, parto e regeneração. De repente, a vida que ela simbolizava tornou-se um pesadelo. Milhões de rãs emergiram do Nilo restaurado, cobrindo cada centímetro da terra. Elas rastejavam para os fornos, dormiam nos leitos, caíam das vasilhas de comida. O que era sagrado tornou-se nojento e insuportável. O faraó, que se considerava um pilar de ordem, viu seu reino afundar em um caos úmido. Pela primeira vez, ele cedeu e pediu a Moisés que intercedesse. A remoção da praga foi tão dramática quanto sua chegada. As rãs morreram em massa, e a alegria do Egito foi substituída pelo fedor de montanhas de corpos em decomposição. A breve rendição do faraó evaporou com o último cheiro da praga. Seu coração endureceu, e a terceira praga veio sem aviso. Arão apenas tocou o pó da terra com o cajado, e de cada grão de areia e poeira emergiu uma infestação de piolhos e mutucas. A praga atingiu diretamente a pureza ritual dos sacerdotes e magos egípcios. A religião egípcia exigia limpeza absoluta para a adoração. Agora, seus líderes espirituais estavam impuros, incapazes de servir a seus deuses. Foi nesse momento que o orgulho egípcio quebrou. Os magos tentaram replicar o feito, mas falharam. Fracassaram em criar vida tão minúscula e invasiva. A confissão veio em um murmúrio de desespero. Isto é o dedo de Deus. A teologia egípcia não tinha resposta para aquela manifestação. Contudo, o faraó ignorou o veredito de seus próprios sábios. A quarta praga, enxames de moscas e insetos vorazes, trouxe um novo elemento de terror atacando Watchit, a deusa da proteção. Mas, mais do que a invasão, esta praga introduziu a separação divina. Pela primeira vez, a fúria do soberano invisível foi cirúrgica. Enquanto os enxames atormentavam cada casa e templo egípcio, trazendo contaminação e doença, a terra de Gósen, onde viviam os israelitas, permaneceu intocada. A distinção não era apenas um milagre, era um mapa. Deus estava mostrando ao Egito que sabia exatamente onde seu povo estava e que seu julgamento era seletivo e justo. O faraó, cercado por moscas e pressionado por seus cortesãos, tentou negociar, permitindo sacrifícios no Egito. Moisés se recusou. A liberdade não era negociável. Quando a praga cessou, o padrão se repetiu, alívio e então a teimosia real.
A porta do palácio se fechava para o bom senso, abrindo-se para o verdadeiro inferno. A teimosia do faraó transformou o desconforto em crise econômica e o medo em dor física. As pragas anteriores haviam atingido a água e a terra. Agora, o golpe seria contra a riqueza e a saúde do império. O Egito dependia de seus rebanhos. O gado não era apenas um bem, mas uma manifestação de deidades como Apis, o touro sagrado, e Hathor, a deusa vaca da fertilidade. A quinta praga, a peste do gado, foi uma demonstração de poder seletivo sem precedentes. Deus enviou uma peste que, da noite para o dia, matou cavalos, camelos, bois e ovelhas por toda a terra do Egito. O golpe foi devastador para a agricultura, o transporte e o culto. Em todos os campos egípcios havia carcaças. O deus Apis jazia em ruínas, mas o mais assustador para os egípcios era a linha invisível de proteção. O gado de Israel permaneceu ileso. O faraó enviou espiões que retornaram com a mesma notícia. A separação era real. Ainda assim, o poder do orgulho era maior que o da evidência. Sem aviso, a sexta praga veio como um castigo pessoal. Moisés e Arão pegaram cinzas de um forno, um lembrete sutil do trabalho escravo, e as jogaram ao céu. A nuvem de cinzas se dissipou, e uma praga de úlceras e tumores dolorosos irrompeu sobre a pele de egípcios e animais. O deus da medicina, Imhotep, era inútil. O impacto atingiu até os magos, que, cobertos de feridas purulentas, não puderam sequer permanecer em pé perante Moisés. Eles, que eram a interface entre o faraó e o sobrenatural, foram calados pela dor. Era uma humilhação pública. A saúde, a última defesa pessoal, havia sido rompida. A sétima praga foi a materialização da fúria celestial. Foi anunciada com a advertência mais severa. Ela pouparia apenas aqueles que guardassem seus servos e rebanhos em casa. Era uma oferta de misericórdia para o povo egípcio, que finalmente temia, mas não para o faraó. Quando Moisés estendeu o cajado para o céu, o inferno desceu. Uma tempestade de granizo como nunca havia sido vista, misturada com fogo que corria pela terra. Era um paradoxo climático, o gelo e o fogo em uníssono, desafiando a deusa do céu, Nut, e o deus das tempestades, Set. A tempestade destruiu plantações de linho e cevada, os pilares da economia egípcia, e matou quem estivesse ao ar livre. Foi o som do caos total. O faraó, em pânico, finalmente balbuciou: "Esta vez pequei. O Senhor é justo e eu e meu povo ímpios." A rendição foi, como sempre, vazia. Moisés fez a tempestade cessar, e a paz trouxe de volta a teimosia do rei. Os campos estavam devastados, o gado morto, o povo ferido, mas o Egito ainda estava de pé, à beira do abismo. O Egito não tinha mais como se sustentar, mas a lição precisava ser completa. Os campos estavam arruinados pelo granizo. A oitava praga garantiria que nada verde restasse. Uma nuvem de gafanhotos, uma escuridão rastejante, cobriu o sol e devorou cada folha, cada broto, cada resquício de esperança vegetal. O desespero agora era generalizado. Os próprios cortesãos do faraó imploraram: "Até quando este homem nos será por laço? Deixa ir o povo." O Egito estava cansado, mas o faraó, preso em sua arrogância, ofereceu uma negociação inaceitável. Apenas os homens poderiam ir. A recusa selou o destino do império. A nona praga não trouxe dor física, mas um terror psicológico sufocante. 3 dias de escuridão palpável. Não era a escuridão da noite, mas uma ausência total de luz, densa e opressiva. Os egípcios ficaram paralisados, incapazes de se mover ou de acender qualquer chama. Esta praga era o golpe final contra o deus Ra, o deus Sol, a principal divindade egípcia, o ancestral do faraó. Por 3 dias, Ra estava morto, e seu filho na terra, o faraó, impotente. Enquanto o Egito estava imobilizado, havia luz e normalidade em Gósen. Era a noite mais longa. O faraó expulsou Moisés do palácio com uma ameaça: se ele voltasse a ver o seu rosto, morreria. Moisés partiu, mas não sem antes anunciar o juízo que viria.
A 10ª praga não atacaria a natureza ou os deuses, mas a própria legitimidade do Egito. O golpe seria pessoal, irreversível e final. À meia-noite, o anjo da morte passaria, matando o primogênito de toda a casa, desde o filho do faraó sentado no trono até o primogênito do escravo no calabouço. E o primeiro de todo animal. Apenas uma marca de sangue de um cordeiro, espalhada nas vergas das portas de Israel, serviria de escudo. À meia-noite, um único e lancinante grito de dor irrompeu do palácio e se espalhou por toda a terra egípcia. Não havia uma casa onde não houvesse um morto. O faraó, que havia desafiado o Deus vivo, perdeu seu próprio herdeiro. Quebrado, humilhado, ele chamou Moisés e Arão no meio da noite e implorou: Levantai-vos, saí do meio do meu povo e ide servir ao Senhor. A longa noite da escravidão terminava. O povo de Israel, com pressa, recolheu suas posses e, carregando os despojos do Egito, iniciou sua marcha para a liberdade. O julgamento dos deuses estava completo. O Egito seria para sempre um testemunho do poder daquele que se lembra de suas alianças e que, na escuridão mais profunda, responde ao clamor de seu povo. Se esta mensagem falou com o seu coração, não guarde só para você. Deixe seu like, se inscreva e compartilhe este vídeo para que a palavra alcance mais vidas. Lembre-se, uma simples atitude pode iluminar o caminho de alguém hoje. Fiquem com Deus.